Antes de mais nada, eu queria dizer que Porto Alegre está lindo na primavera, viu? Sai no grito um breu, querendo é teu, tu quer não. Quem não se perdeu ou não viveu contradição. Sem uma paixão, a vida é só a sucessão. E sem essa ilusão, um lado vai, o outro não. Sem uma paixão, a vida é só a sucessão. E sem essa ilusão, um lado vai, o outro não. Boa tarde, gente. Eu, quando fui convidado, queria agradecer o convite do pessoal do TED, agradecer o pessoal do Aleguts, que me empareda aí pelo Brasil afora. Eu fiquei pensando como é que a gente vai explicar as paixões. Eu cheguei à conclusão que é muito difícil explicar paixão. Na verdade, paixão é uma coisa que a gente mais sente um do outro, percebe do que explica. E aí eu falei, bom, montar uma sequência de slides, comandar isso, até com pouco tempo que todos nós temos para falar hoje aqui, também é uma coisa complicada. Então, eu vou tentar passar a minha paixão a partir da criação de momentos mágicos, a partir de recortes, de fragmentos não possíveis de serem olhados isoladamente na minha vida, mas que talvez permita que a gente possa, vocês possam ver a minha leitura de mundo, compartilhar essa leitura com vocês e para que todos nós possamos fazer uma parcela de reconstrução na vida de cada um e na vida do todo. Então, os slides aqui hoje são completamente aleatórios. Eles são montados, eles vão trocando. Nós temos fotos de coisas que acontecem nas coisas que eu faço. Tem receitas, tem poemas, né? Tem dados de mudanças climáticas. E eu vou começar falando das coisas que eu faço. Voltando a... Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a lutar com esse instrumento aqui, né? Minha mãe tinha um violão aposentado. Desde 1965 ele estava aposentado há bastante tempo já. Só que só tinha 4 cordas, né, o violão. E aí eu queria muito tocar porque eu achava lindo a gente conseguir se expressar por instrumento. Eu era muito introvertido, eu tinha muita vergonha. E aí eu tocava, era a única música que dava para tocar com 4 cordas, era Blackbird Singing in the Dead of Night. E aí eu fui tocando, mas sempre muito para dentro. Até um ponto em que eu jogava bola, eu era boleiro, né? E no clube que eu jogava bola, tinha o filho do porteiro, que era um demônio no campo, né? E eu queria caçar aquele cara de tudo quanto é jeito. Eu fazia de tudo para o cara perder a paciência e partir para cima de mim. E ele não partia para cima de mim porque ele era filho do porteiro, o pai dele ia perder o emprego. Até um dia que eu passei do limite do cara, ele veio e me deu um pau assim, memorável, né? E aí esse cara... Foi uma coisa assim, tão absurda. Eu achava assim, porque eu fazia um pouco de Kung Fu, eu falava, agora eu vou, né? E o cara, eu não vi. Quando eu vi, eu estava no chão, o cara, né? Aí eu falei, mas o que esse cara faz? Esse cara fazia capoeira. Então, em 1985, eu comecei a fazer capoeira, por conta desse motivo tão banal. Pois é. Só que o que aconteceu? Na capoeira, em 1990, eu fiz o meu primeiro show no Japão, de capoeira. E aí despertou em mim a vontade de querer fazer shows, né, de continuar fazendo shows daquilo que era a coisa que me era mais interna, que era o violão. Falei assim, poxa, isso aí funciona. Alguns anos depois, ainda na engenharia, tal, etc., pela capoeira eu conheci a minha primeira namorada. Na capoeira eu tive o meu primeiro casamento, separei. Na capoeira eu tive meu segundo casamento, no qual eu me apaixonei, e da capoeira veio a Julieta Flor, que se eu tivesse que elencar uma paixão só na minha vida, é a Julieta Flor, que daqui a pouco eu devo estar por aí correndo, né? Mas mais do que isso, saindo do sentido individual para o coletivo, na capoeira, hoje desde 95, eu dou aula de graça de capoeira
para crianças, para pessoas com necessidades especiais, né? Isso vai te despertando uma visão de mundo que às vezes é muito diferente daquela que você tem quando você está numa faculdade, principalmente eu, engenheiro elétrico, poli, aquela coisa bem, né, voltada para o sucesso, né? E me foi despertando uma visão, né, diferente das coisas. Nesse mesmo caminhar, quando eu estive no Japão, eu conheci uma arte marcial diferente, chamada Aikido. Aikido é o caminho da união da energia. Então, a ideia do Aikido é que não tem movimentos individuais, você precisa do outro para praticar. E o mestre do Aikido, os grandes mestres do Aikido, são todos pessoas idosas. Então, tem uma ideia de que a plenitude você atinge com o tempo. Essa coisa que vai nos levando adiante, o tempo. Né? Diferente das outras atividades físicas no qual o tempo é um vilão. E eu também fui vendo isso. Ao ponto que, há 5 anos atrás, em 2005, eu era executivo de multinacional, olhei para a minha vida e falei, puxa, eu entendo muito de mudança climática, que eu estou desde 92, etc., achava que entendia, né? Já ia nas conferências de mudança climática, mas primeiro, eu tinha uma vida fragmentada. Eu era o Chiquinho da capoeira, eu era o Chai da música, eu era o Francisco do Aikido, Francisco Maciel da multinacional, e eu parei e falei assim, olha, que até foi uma coisa que me respirou na conversa das outras pessoas aqui hoje. A vida, gente, é muito curta para a gente viver a vida de uma maneira fragmentada. A gente nasce uma coisa única, e aí depois a vida vai nos fragmentando. Chega um ponto em que a gente não sabe mais quem a gente é, de tantos fragmentos que a gente tem. Né? E aí eu falei, bom, parei, agora eu vou unir tudo numa coisa só. E ali, né, é traumático, né, obviamente, porque você passa também numa situação econômica que te abraça até certo ponto, e depois de um tempo fala, bom, você quer reinventar a sua vida, então tchau, vai ganhar seu dinheiro. Né? E ali, eu cheguei para as pessoas que trabalhavam para mim, falei, antes para eles, falei, olha, a coisa aqui a chapa vai esquentar aqui, eu vou sair e vocês vão ser, talvez, mandados embora, porque era o único departamento de mudanças climáticas na multinacional no mundo inteiro, a gente tinha meia dúzia de pessoas, 2 já estavam meio de saída mesmo, os outros estavam lá, e a gente falou, bom, então, e agora? Bom, vamos criar uma coisa, então, vamos pensar nas ideias que a gente aprendeu e tal, e a gente criou o seguinte, criamos um mecanismo, pegamos basicamente coisas que já existiam no mundo, que é a maneira de contabilizar emissões. O que é isso? Isso permite que a gente contabilize a emissão de quase qualquer atividade humana. Como se a gente estivesse aqui, a gente quiser saber quanto a gente está emitindo agora, isso é possível, esse conhecimento existe. E pegamos do outro lado o conhecimento que existia de restauro florestal. Colocamos isso em linha de tal maneira que a gente pudesse, de um lado, calcular as emissões de gases de efeito estufa, do outro lado, calcular o quanto sequestra de carbono quando as florestas, tipicamente Mata Atlântica, crescem. Né? E fizemos um mecanismo que veio a ser chamado Carbon Free. Esse mecanismo é o mecanismo que a Renata falou aqui, que de 2005 para cá ele virou um modelo da ONU. Né? Aliás, isso foi uma coisa, nós fomos lançar esse mecanismo em 2005 junto com o meu CD, né? Que era o primeiro projeto, porque tem uma característica muito curiosa. Quando você empreende uma coisa que não existe na sua pequena sociedade, dificilmente alguém quer te dar um abraço e falar, não, eu seguro, né, os percalços. Tal. Então, todo mundo botou todo o dinheiro que tinha e fomos lançar isso aí na ONU, em Montreal, em 2005, na conferência. E, ao chegar lá, a gente descobriu uma coisa que a gente não sabia. A gente achava que esse mecanismo ele era único na nossa sociedade brasileira, etc. Quando chegou lá, a gente descobriu que não existia no mundo inteiro. Então, de 2005 para cá, ele virou um mecanismo, uma maneira de transformar as atividades humanas em floresta. Isso é um modelo que, com suas adaptações, aprofundamentos para cada lugar do planeta, ele é utilizado globalmente. Né? E aí a sua vida muda de novo, quando isso acontece na sua vida. O fato é que se você não parar e refletir o porquê você entrou nessa, dá 2 ou 3 anos, você está vivendo uma vida fragmentada de novo. Você está em pedaços, fazendo pedaços, em nome de uma boa causa, de uma má causa, não interessa. Interessa que você está de novo. Então, qual foi a grande luta desses últimos 5 anos? Não foi colocar 300 mil árvores no chão, fazer 600 projetos, 1.200 contas que nunca tinham sido feitas. Não foi
na verdade, conseguir estabelecer novos modelos ao longo do tempo, né? Nem foi o que aconteceu, por exemplo, com o Carbon Free, que era uma marca que nós tentamos registrar na época, e o tempo entre o pedido de registro e o registro foi o suficiente para a marca crescer de tal maneira que o registro foi negado, dizendo que era uma terminologia de uso comum e de posse da sociedade. É curiosíssimo quando isso acontece, uma coisa que você cria na sala da sua casa. O grande desafio, gente, foi continuar sendo uma pessoa que é capoeirista, músico, aikidoka, gosta de vinho, eu não podia falar isso aqui, já tinha falado, gosta de charuto, gosto de árvore, gosto de gente, eu gosto das conexões. É continuar sendo você mesmo. Então, essa jornada, né, hoje o Carbon Free e essa jornada, ele só é possível a partir dessa coisa da leitura, compartilhar a leitura e reconstruir esse mundo. Se alguém perguntar se isso aí dá certo, isso aí te dá alegria o tempo todo, porque você criou uma coisa muito boa, quer dizer, você sensibiliza as empresas, você lida com proprietários rurais, que foram os mesmos que degradaram as áreas. Hoje eles são pequenos empresários rurais que conseguem entender que floresta é positiva e conseguem se rentabilizar com isso. Isso aí sempre te dá alegria e tal? Não, mas até assim, como um amigo meu chamado Gustavo Ribeiro, ele diz: deixe a tristeza entrar na sua casa, mas não deixe que ela se sinta à vontade ao ponto de não querer ir embora. Isso, gente, é o seguinte, quer dizer que a luta, de fato, ela continua. E a luta, a partir do momento desse tipo de coisa, ela passa a não ser só sua, né? Essa luta das árvores, essa luta da sociedade, essa reconstrução, ela só tem sentido no coletivo, né? Só tem sentido se a sociedade, se vocês acham que vale a pena, né? E é por conta disso que a gente continua e segue além nessas coisas. Hoje, no que eu faço é muito curioso. O que eu estou fazendo aqui é o que basicamente eu faço sempre. Eu vou, falo, conceituo projetos, canto. Então eu faço isso nas conferências da ONU. Na Polônia eu cantei, toquei, acompanhei a conferência, dei palestra e joguei capoeira na conferência da Polônia do ano retrasado. Em Copenhague foi praticamente a mesma coisa, só não achei um grupo de capoeira. Até porque em Copenhague o pau comeu assim de uma maneira, né? Ainda bem que eu não joguei capoeira, que ia sair no prejuízo. Então, eu acho, e o que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: a vida, ela está aí desse jeito, né? A gente tem que ser a gente mesmo para viver o momento e para seguir além. Era noite, era dia, pó na fotografia. Se era noite, noite de luar, teu amor resistia, tanta sala vazia. Tá na janela pra te ver chegar, olhar na porta pra te ver entrar, com a boca seca pra dizer meu bem. E se o sorriso não for de agradar, tem mil desculpas pra pedir também. Também tem um restinho de chorar, lágrimas de alma só quem ama tem. Teria tudo pra te ver voltar, e voltaria pra seguir além. Ai, 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 pra seguir além. Ai, 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 pra seguir além. Obrigado, gente.